Ministério Internacional Palavra da Vida. Transformando vidas através da Palavra de Deus. Paz, aqui é Adelaide Boca. Vou partilhar dos acontecimentos, dos muitos que tive no Ministério Internacional Palavra de Vida, em que os dois falam de ascensão espiritual, né, arrebatamentos. O primeiro foi no primeiro dia em que o Pai começou a mandar-nos, começou a mandar-nos visitar os céus, né? No primeiro dia ele chamou-me, ordenou, né, que eu fosse arrebatada, e quando eu me vi, né, num lugar branco, penso que fosse uma sala, mas era um lugar branco, muito calmo, muita paz, tipo, a paz que eu procurava fora, né, lá tinha. Então, ouvia-se uma voz que narrava sobre a minha vida, e sobre certas coisas que Deus mandava com que eu fizesse, eu não fazia, sobre certos projetos que Ele me dava, eu não fazia, sobre certos sonhos que Ele revelava-me, sobre certas pessoas com quem eu andava que não eram do agrado dEle. No segundo arrebatamento, o Pai disse que era para eu ir ver o paraíso. Lembro. Desculpe, irmã Adelaide de Boca. Esteve aqui a falar do primeiro arrebatamento, depois falou do segundo. Ambos disse que Pai me chamou. Podemos dizer quem é Pai? Queremos saber quem é Pai. Essa pessoa que está chamada de Pai, podemos saber quem é? Quem eu digo Pai, meu Pai espiritual, meu mentor, Apóstolo Mateus Mutola. Ele é a resposta para o meu, em particular, meu clamor para Deus aqui na Terra, porque há muitos anos eu sempre, principalmente na adolescência, né, eu passei por uma depressão em que eu dizia, mas Deus, estou a viver porque. E uma dessas vezes eu disse, olha Deus, ou me respondes ou eu faço alguma besteira. E recebi um convite para ir ao culto no MPV. E esse culto, Pai disse assim, Pai, meu mentor neste caso, disse, olhando nos meus olhos, disse, o pior desperdício que uma pessoa pode fazer não é jogar comida fora, não é entrar num avião, jogar dinheiro pelo ar, mas sim morrer com aquilo que Deus colocou dentro de si. Então isso abriu uma visão em mim que eu não tinha, eu ficava à busca de alguma coisa, de algum motivo para viver, com que então foi me revelado que eu tinha que viver em função daquilo que Deus já colocou dentro de mim, que eu tinha que potencializar aquilo para influenciar e dominar por meio do Evangelho, seja na vida sentimental, seja na área profissional, seja em qualquer sítio onde eu for, tem que ter a essência de Cristo em mim. Então, quando eu falo Pai, eu coloco referência ao homem que Deus usa para transformar a minha vida. Então foi a partir deste momento que pisou no Ministério Internacional Palavra de Vida, em que teve a resposta que tanto procurava. Disse que estava a procurar de motivos reais, porque deves continuar a viver. Então foi no momento em que pisou, o primeiro dia que pisou no Ministério Internacional Palavra de Vida, e o pai de casa, o apóstolo Mateus Mutola, aliás disse, olhando para os seus olhos, aquilo que era a resposta que tanto precisava.
Sim, foi exatamente isso que aconteceu. E desde lá até então posso estar a passar por algum problema. Eu digo, mas Deus, como é que eu vou resolver? Quando eu venho ao culto, há sempre uma resposta. Eu lembro que há bem pouco tempo eu cogitava trocar de curso que eu estou a fazer. Eu cogitava trocar o curso, deixar de ir. Eu estou a fazer um voluntariado, então eu queria parar isso tudo aí, queria seguir uma outra área. E no final, se me lembro que foi de sexta para sábado, eu chorei sozinha. Eu disse, Deus, eu preciso de uma resposta porque eu não sei se isto aqui realmente é o que o Senhor tem para mim. E quando eu vinha ao culto, lembro que vinha ao culto, mas estava muito para baixo, sem muito ânimo. E eu acho que foi um espírito de ousadia que me tomou, né? Porque o pai estava a comentar sobre alguma coisa de santidade, em que falava que santidade em algum momento pode ter suas desvantagens. Sem pensar, sem nada, do nada, eu só me via falar que não havia nenhuma desvantagem na santidade e que era uma maravilha viver em santidade. Então, desde esse momento, Pai, é como se os céus tivessem se aberto para carimbar aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, que era eu continuar no curso em que eu estou, que era continuar com os mesmos objetivos, buscar, lutar mais e mais, que Deus iria operar na vida das pessoas através de mim. E isso é gratificante, saber que existe proteção de Deus e que o homem que Deus usa para nos trazer a sua mensagem, traz-nos a sua mensagem, nos traz a sua mensagem com muita humildade, com muito carinho, nos traz as suas mensagens com... É difícil explicar, mas... Então, não só no primeiro dia que pisou no Ministério Internacional Palavra de Vida, pude aqui perceber que a cada culto que tem acontecido no nosso ministério, tem sido um culto de respostas para as suas inquietações. Agora pode prosseguir com o testemunho do arrebatamento, segundo arrebatamento que esteve aqui a falar. O segundo arrebatamento era que eu fosse ao paraíso. Eu lembro assim com alguma dificuldade, mas lembro que na primeira eu estava no jardim. Era um jardim todo verde, com muitas flores, tinha animais, segundo a ciência são extintos. Tinha um rio, e era um rio... Tinha um rio que cortava, era como se estivesse, não passava pelo meio do jardim. E do outro lado tinha animais aqueles que dizem que a ciência diz que estão extintos, que não existem mais. Lá tem. Lembro que levantei-me e caí pela segunda ou terceira vez, não sei, e meio que vi corredores, mas aqueles corredores pareciam auroras boreais. Então aquilo era uma coisa muito bonita. E lá tinham anjos. Pude perceber que eram anjos, apesar de não ter visto a face, mas eles é como se estivessem ocupados a fazer alguma coisa, em busca de alguma coisa, como se estivessem a fazer alguma função, né? Eram vários corredores em formato de aurora boreal.